essencial que o controle promovido por ela consiga tornar-se eficaz no imaginário coletivo. Não é uma coisa que vai apenas na repressão física e direta, mas também uma remodulação da subjetividade através de aparelhamento com tecnologias de mídia e tudo mais. Temos que lembrar que a reflexão sobre a tecnologia informática já se iniciava nos movimentos autonomistas e no pensamento de Guattari e da galera que vem pensar autonomismo. Já se falava sobre o trabalho informático, sobre essa mudanças, né, que saindo da fábrica, os desempregados e também esses trabalhadores de gabinete sentado também. Essa transformação já é discutida lá a partir dos anos 70. É essencial que o controle promovido por ela consiga tornar-se eficaz no imaginário coletivo, determinando assim uma situação de crise difusa dentro do qual ela se esforçará em separar. Primeiro, a parte do proletariado com a qual as suas instâncias de poder esperam negociar uma garantia de reprodução, e isso envolve a cooptação, né, e a domesticação de certos movimentos sociais organizados como os sindicatos, né, no caso da Itália dos anos 70, né, o sindicato estava extremamente burocratizado e numa verticalização que provocou a divisão do movimento. Então, o movimento operaísta se separa do sindicalismo e do partido, e em crítica ao Partido Comunista Italiano, que nesse momento fazia parceria, né, o que chamamos hoje da política de conciliação ou a frente ampla com o Partido Democrata Cristão na Itália. Então, para fazer frente a isso, o movimento operário se separa, e aí surge o movimento autonomista, né? Então, o movimento autonomista também é chamado de pós-operaísta. Aí, essa parte do proletariado que ele fala aqui, que o capital vai negociar, é essa que o Foucault, como Foucault, Deleuze, Guattari, entende como aristocracia operária. Seria essa parte dos partidos com uma ideologia mais conservadora, que acaba cedendo, né, e negociando com os patrões e tudo mais. Aquela coisa, é só trabalhar mais, ou então, nós temos que aguentar aí pelo bem da economia do país, essas desculpas. E dois, a imensa massa de excluídos, dos não garantidos. Tal divisão é multiplicada ao infinito e hierarquizada no mercado de trabalho, onde se verifica a concorrência entre os operários e também no mercado social e institucional, onde todas as outras categorias da população são obrigadas a valorizar-se. Aí eu acho que entra o Homo econômicos do Foucault, que lembra muito, que dessa forma acho que está sendo reaproveitada pelo Byung-Chul Han, quando ele fala da sociedade do cansaço, em que ele fala que agora a gente está numa sociedade não da repressão da disciplina igual que foi analisada lá por Foucault, desde o Vigiar e Punir, do História da Sexualidade, em que ele analisa essa sociedade disciplinar, e agora a gente passa para o que o Foucault já tinha previsto, né, para essa sociedade da liberdade manipulada, né, que a gente tem por meio da mídia. O próprio Humberto Eco falava lá nos anos 90, né, que uma nova subjetividade fascista surgiria através dessas mídias novas, né? E hoje a gente pensa aí no WhatsApp, no TikTok e tudo mais, em que essa propaganda anticomunista, fascista e tudo mais vai se aproveitando, né, desse sentimento de frustração e tudo mais. E a gente pode perceber, aí que você falou aí da necessidade de alfabetização massiva, que poderia resolver essa questão, mas a questão é que já estamos numa sociedade mais extremamente alfabetizada, apesar de a gente ter uma grande quantidade de analfabetos, mas a maioria das pessoas é alfabetizada, e esse sentimento anticomunista continuou ser funcional e da manipulação. A Guattari também faz duas ressalvas, né, que eu vou ler aqui, que não se pode separar isso que eu chamaria de repressão pesada, aquela que consiste em destruir fisicamente e moralmente, por exemplo, os presos, os advogados da extrema esquerda alemã, da repressão leve, aquela que consiste em intoxicar a população através da grande mídia
e também controlar e esquadrinhá-la, por exemplo, através das técnicas psiquiátricas de setorização da psicologização da vida familiar, do desenvolvimento dos métodos de controles pedagógicos nas escolas, ou ainda através de uma certa concepção dos lazeres, do esporte comercial, etc. A repressão pesada presente nos métodos de condicionamento de tipo skinneriano, tal como são ilustrados no filme Laranja Mecânica, ou as repressões leves que chegam pela sugestão publicitária, pela psicanálise, etc., são complementares. O objetivo fundamental é um esquadrinhamento das massas, e isso ele já está pegando lá do Franz Fanon, né? O objetivo fundamental é um esquadrinhamento das massas em que elas mesmas participam o máximo possível do seu próprio esquadrinhamento. Então, acho que até o movimento bolsonarista, né, ele mostrou representativo disso, né? Lembrando que no livro de George Orwell, quando se fala da educação dos filhos da classe dos membros, né, do partido, os filhos são ensinados a delatar os pais, a delatar a qualquer desvio, né, do pensamento oficial. A gente pode considerar também esse meio que projeto da escola sem partido, em que pais aí estão denunciando os professores que provavelmente estariam fazendo essa propaganda anticomunista. E no livro de 1984 também, né, tem essa paranoia sobre o outro, sobre o Goldstein, que seria aquele lá que estaria pervertendo e traindo a revolução, que se parece muito com todos esses conjuntos de análise, né, dos anos 70 e também da literatura ficcional parecem, ao meu ver, bem adequado a uma análise, né, para a compreensão até de eventos presentes. Por exemplo, nas revoltas e insurreições globais da década que se estende dos movimentos autoglobais do final dos anos 90 até a nova crise, né, de 2008 com as revoltas que surgiram no mundo, né, da Europa, Ásia, África, ao continente latino-americano, que no Brasil a gente viu com expressão máxima nas revoltas de junho, eles parecem se aproximar mais dessa expressão da reestruturação do capital da década de 70 como a crise como uma crise com um paradigma de gestão. Então aqui a gente tem uma crise, ela é produzida, né, naturalmente nesse capital, nesse ciclo, mas ela serve como paradigma de gestão para a reestruturação do capital, que a gente viu aí a aceleração da uberização, essas novas classes trabalhistas informáticas, clique média, o trabalho invisível, né, a exploração do trabalho terceirizado, né? Então a gente vê essa reestruturação no Brasil muito, né? A terceirização ter sido aprovada, o trabalho informal ter aumentado, e dentro dele aí está a exploração do trabalho via plataformização, né? Como você vê essa questão do neoliberalismo ligado à tecnologia e a questão das resistências, né? E das subjetividades criadas aqui que estão surgindo, emergindo agora, né? Emergindo não, né? Se evidenciando nesse novo período. Espera só um pouquinho, deixa só o professor JP falar. Ele está com pressa, que parece que vai ter que sair. Aí você já responde a dele e do JH. Pode falar para o professor JP. Bem, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite para poder participar da live, tentar colaborar com o debate. Toda essa fala do leitor subversivo me remete a uma determinada questão e aos primeiros momentos da sua fala também, José Eustáquio, que começa pela questão... Começa não, né? Uma das questões iniciais que você colocou é a questão do processo de exclusão dos professores que não conseguem ingressar no mercado de trabalho dentro de um sentido, digamos assim, aproveitando as terminologias utilizadas, dentro de um sentido de poder se realizar basicamente dentro de uma lógica mínima de sobrevivência, porque é disso que se trata, né? É poder exercer o seu trabalho para, de alguma forma, poder sobreviver, ter o que comer, ter como se vestir, ter como sustentar seus familiares e etc e tal, né? Eu percebo que tem o seguinte, tem a primeira questão que elabora essa aqui, né? A questão da conjuntura, integração e da produção de um determinado trabalho coletivo que possa concretamente se realizar.
E aí você menciona em vários momentos a questão do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele surge, dentro da minha leitura histórica, como um processo de reação a determinados processos econômicos que não se sustentavam mais sobre a égide do liberalismo clássico, né? E como reação, inclusive, a esse suposto estado de bem-estar social que surge, de certa forma, mascarado dentro da perspectiva do keynesianismo, né? Pós-guerra, no caso. Né? Por isso surgem, inclusive, as reuniões da escola austríaca dentro de uma lógica de como implementar um projeto político, econômico, epistemológico, mais do que qualquer outra coisa, no sentido de dissolver esses processos dentro do sentido majoritário, inclusive geopolítico. Né? Lembrando que, de certa forma, a escola austríaca não é uma escola necessariamente homogênea. Tem um livro do Ricardo Feijó muito interessante sobre a epistemologia da escola austríaca e a gente percebe que tem um ponto interessante ali, do ponto de vista epistemológico. Né? É a produção de uma certa ideia de subjetividade humana embasada em determinadas reverberações e necessidades. Né? Por que eu estou falando dessa questão aqui? O leitor subversivo, ou como vocês chamam, PH, colocou uma série de questões que ressoam essa noção. Né? Por exemplo, eu entendo que todos nós, dentro desse sistema plataformizado, que é o próprio sistema do capitalismo, como eu interpreto, né? Tudo aquilo que você reproduz, mesmo que seja uma contestação, termina sendo cooptado por ele. Né? Mesmo um suposto ímpeto revolucionário, se não tem possibilidade de se realizar concretamente para criar um ponto de ruptura, e aqui não estou dizendo que o processo de vislumbrar o processo revolucionário ou o processo de subversão ou insurgência dentro do sistema capitalista ele é inócuo, muito pelo contrário, a gente precisa continuar pensando e vislumbrando essas questões, mas como o sistema ele é criado dentro de uma lógica de retroalimentação, digamos assim, de tudo aquilo que é produzido de dentro dele, ele tem essa tendência de criar um certo sentido de produtividade, logo após ele criar um certo sentido de rigidez e fixidez, e essa fixidez ela vai chegar em algum momento de ruptura e decaimento, e vai gerar uma nova produtividade que retroalimenta o próprio sistema. Isso é o próprio diagnóstico marxiano sobre a perspectiva do capital como chave epistemológica e não como concepção inexorável à realidade, como alguns marxistas costumam conceber, já tinha vislumbrado essa questão. Deleuze e Guattari também retomam essa questão para tentar pensar como a nossa subjetividade, o nosso desejo é cooptado por esse sistema, mesmo quando a gente debruça-se sobre determinados processos que poderiam se conceber dentro de um processo revolucionário. O processo revolucionário termina sendo cooptado pela plataformização, digamos assim. Estou entrando nessas questões porque eu quero perguntar sobre a sua tese, né, sobre o delineamento histórico que você fez, né? Qual é o lugar da observação da questão do uso, do aprofundamento da epistemologia, primeiro ponto, dentro do processo de produção educacional que todos nós passamos, seja dentro do ensino básico, ensino médio, inclusive dentro do ensino superior, sobre a égide de uma determinada perspectiva formalista, e aqui formalismo eu estou me referindo diretamente a uma perspectiva demasiadamente kantiana, como uma condição de possibilidade de ação de uma epistemologia que continua encerrada dentro de um sentido abstrato, que não busca, de certa forma, explicitar a partir da própria realidade que se apresenta enquanto determinados aspectos de cooptação, se inserir nos processos de contradição amplos, né, daquela determinada realidade. Em algum momento foi mencionado aí a questão do trabalho e como é manejada a questão da recolocação, da utilização de um proletariado excedente dentro da lógica do capitalismo, mas eu acho que a gente está no estágio muito mais avançado do que isso. A gente está caminhando, na verdade, para uma localização, na verdade, de escassez cada vez maior do tipo de trabalho formal, que faz parte, inclusive, do processo de exclusão de nós, professores, porque eu também estou nessa batalha, inclusive, diga-se de passagem, me solidarizo aí com você aí na questão de tentar se inserir no mercado e ser um professor que está à margem do processo estatal, mas eu me faço a seguinte pergunta: será que esse caminho é um caminho que tem volta para esse processo de inclusão, para esse pessoal todo que está fora desse sistema, desse processo estatal, dessa inserção acadêmica? Ao meu ver, em certa medida, é um processo sem volta. Isso não quer dizer que a gente tenha que desistir disso, né? Mas eu vejo que cada vez mais o processo sistemático, plataformizado do capitalismo e do neoliberalismo, digamos assim, reproduzido dentro da lógica, inclusive do governo vigente, né?
Quando eu escutei aqui, o Lula veio na minha cidade aqui, acho que faz um mês e meio, algo do tipo. Ele veio fundar uma escola técnica aqui, né? E eu fui lá para observar o discurso que ele faria sobre isso, né? A preocupação do discurso dele estava centrado justamente no direcionamento de determinados jovens para o mercado de trabalho, para um tipo de trabalho tecnicizante, né? Enquanto tinha vários professores, inclusive eu ali no palco, com, sei lá, 28, 35, 40 anos, que estão fora do mercado de trabalho, né? E que gostariam de ouvir questões alinhadas e como é que esse pessoal vai ser realocado dentro do sistema, digamos assim, educacional, do sistema estatal, né? Vai haver a possibilidade de reinserção para essas pessoas ou o direcionamento é exclusivamente para os jovens serem inseridos a um certo sentido de utilidade dentro do mercado de trabalho? De certa forma, o próprio professor, mesmo inserido dentro da lógica estatal formal, ele continua sendo uma mera ferramenta do próprio sistema também, porque ele é cerceado, ele não consegue trabalhar adequadamente, ele não consegue fazer um aprofundamento crítico que seria fundamental para, a longo prazo, desenvolver educacionalmente a sociedade em sentido amplo, né? No sentido de autonomia de fato, não no sentido de uma Ficklehran kantiana, né? Mas dentro do sentido de uma autonomia de poder identificar os próprios processos políticos de realidade e como as epistemologias elas servem como ferramentas mistificadoras da nossa ideia de relação política e dentro da nossa produção subjetiva de ideia de homem, essa ideia do homo econômicos, inclusive, está reverberada dessas questões desde o surgimento de alguns germes, né, que vão fomentar, que vão oficializar, digamos assim, essa visão do homem econômico em outras perspectivas políticas mais contemporâneas, mas desde Adam Smith isso já está presente lá. Adam Smith já tinha uma certa preocupação de produzir uma aparência de preocupação com as populações minoritárias, né, para poder sustentar um determinado projeto econômico que se apartasse de determinadas concepções políticas, e a crítica que Marx faz, né, como se a economia fosse uma ciência por si mesma. Isso já é um processo de mistificação epistemológico da própria economia enquanto uma concepção liberal, desde o liberalismo clássico. E no neoliberalismo isso só vai se intensificar porque no pós-guerra existe, na minha percepção, uma reação epistemológica de produção e intensificação de uma dada economia específica alienada do processo político, né? Como projeto de uma reintrojeção de uma natureza humana, de uma ideia de natureza humana, de uma ciência econômica abstrata, e que, inclusive, vai se aliar veementemente com vários processos políticos extremamente autoritários e ditatoriais, e são fatos históricos, inclusive. Então, eu diria mais que, na verdade, isso que a gente chama de democracia, dentro da nossa perspectiva atual, ela não cria brechas, digamos assim, de subversão de fato do sistema, de modificação de um processo de coletivização de fato a nível amplo, digamos assim, das benéfices que poderiam ser produzidas desse processo coletivo, porque ela está sentada sobre a égide de uma democracia inequivocamente liberal e que mantém esses processos, digamos assim, hegemônicos, né? Mediante sempre uma disparidade entre a crítica que poderia ser feita de fato concretamente, aprofundadamente, né? E vários engodos que, inclusive, a própria militância termina caindo por vezes dentro de um processo individualizante, né? Dos processos coletivos. Né? Existem as divergências, como você mencionou, né? Os processos de não união, as compartimentações a partir dos processos partidários, as compartimentações a partir de determinadas visões de mundo, as compartimentações a partir de uma ideia, digamos assim, muito abstrata de determinados conceitos, como conceitos mistificados. Então, a pergunta que eu queria fazer é qual o lugar da crítica epistemológica, se é que existe esse lugar na sua tese, você pensou nessa questão, da questão dos métodos, das metodologias, da forma de olhar para a história, de olhar para determinados conceitos, o lugar de criação desses determinados conceitos se relacionando com a perspectiva da natureza humana em sentido amplo, né? Qual a importância dessa questão para você? Essa é a pergunta que eu queria fazer. E desculpa por ter me alongado. Não, que isso. Excelente pergunta. As duas perguntas foram excelentes perguntas. Quer dizer, são perguntas que são diferentes, mas ao mesmo tempo elas caminham para algo em comum, que é sobre essa questão da subjetividade dos sujeitos, né, no neoliberalismo, né? Assim, respondendo primeiro o leitor subversivo, essa questão
dos sujeitos, né, da subjetividade dos que foram silenciados, né, que estão querendo falar, é algo que o Foucault ele já retomava bem na década de 70, que é uma década que foi marcada pela Guerra do Vietnã, né, o maio de 68, essa transição, né, dos anos 60 para os anos 70, é um momento que o próprio stalinismo foi questionado, a esquerda estava auto se criticando, então várias revoluções que surgiram já romperam com o stalinismo, né? Tem muita gente que não sabe, mas o próprio Foucault mesmo, ele veio ao Brasil quando estava tendo a ditadura militar, e ele percebeu que o que ele falava, né, a questão do vigiar e punir, vamos dizer assim, né, que a punição já estava acontecendo, né? Quando ele veio para o Brasil, se eu não me engano, ele foi visitar a USP, né, e estava tendo ditadura no Brasil. Quando mataram o Vladimir Herzog, ele foi numa manifestação na igreja, onde que ele foi velado. Então, quando o Foucault ele veio no Brasil, e quando ele chegou aqui no Brasil, ele ficou perplexo, né? Porque na França quebrando o pau, a esquerda tentando tomar o poder no governo do De Gaulle, e aqui no Brasil, o governo Castelo Branco, governo Médici, por volta ali dentro do Médici e o Geisel, né? Quer dizer, uma radicalização da ditadura militar no Brasil, e o neoliberalismo no seu sistema de aparelho ideológico de Estado, entrando em uma nova fase de acumulação do capital, né? Que no caso da a ditadura militar no Brasil, na verdade, ela não foi neoliberal, mas ela foi um tipo de capitalismo desenvolvimentista. Só que, ao mesmo tempo, esse capitalismo do Brasil desenvolvimentista, ele foi algo muito exclusivo, porque tinha o mito do milagre econômico brasileiro da ditadura. Na verdade, nunca teve esse milagre econômico brasileiro. O que teve foi corrupção, né? E hoje tem muita documentação sobre essa questão da Operação Brother Sun, de como que os Estados Unidos falou, ó, em 64, se não tiver intervenção dos militares lá, nós vamos invadir o Brasil. E tinha um plano, né, da Marinha chegar e ocupar Brasília, né? Quer dizer, esses contextos de luta não pode ser isolado, né? A gente nunca pode pensar o Brasil isolado do sistema mundo capitalista. E já entra nessa questão da própria epistemologia do neoliberalismo, né? Que é algo que vamos dizer assim, já respondendo a segunda pergunta, né, do irmão que eu esqueci o nome dele, que é o seguinte: a epistemologia neoliberal é aquela que formata o sujeito para o mundo do consumo. Ele é o cara que vai, assim, quem tem o dinheiro, né, para consumir. Porque nós estamos falando do quê? De desempregados. Porque o que o sistema capitalista, como que o sistema capitalista ele fica formatando essas subjetividades, né, e gerando um tipo de tecnificação da educação, a tecnificação do trabalhador. Então, a epistemologia neoliberal, na verdade, a teoria do conhecimento que ela existe, que ela pressupõe, na verdade, uma pedagogia da exclusão social. Vamos dizer, se existe alguma moral dentro do neoliberalismo, vamos pegar eu discuti um pouco disso, mas eu coloquei lá, chama assim, ética neoliberal. Na verdade, que é a ética neoliberal, né, que é uma reflexão sobre a moral, né, é a ética da competição, é a ética da privatização, né, que na verdade que já nem é só filosofia moral, vamos dizer assim, né, mas é a pedagogia da exclusão. Né? Não só a pedagogia da exclusão do marginalizado, mas a pedagogia da exclusão de todas essas pessoas que, por exemplo, estudaram. Tem quantas pessoas aí que não estudaram e que hoje não conseguem ocupar uma sala de aula? Né? O negócio é um absurdo. Né? Quantas pessoas aí que a pessoa às vezes trabalha para estudar. Eu mesmo, na época da faculdade, eu lembro, eu fiz Federal de Goiás, né? Mas eu lembro de amigos meus que até hoje tem muita gente que faz isso, né? Tem mulheres que entram na prostituição. O neoliberalismo é a prostituição total do ser humano. Né? Esse que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, na verdade, ele vai apagando essas subjetividades, né? Elas vão tentando sair do silêncio, mas elas vão. É um sistema que ele vai se engolindo, né? O sistema ele vai implodindo e ao mesmo tempo ele volta, ele entra em crise, porque o capitalismo ele vive em crise, né?
Então, o neoliberalismo hoje está marginalizando as pessoas. O importante, né, que eu penso dessa tese é a denúncia social que ela tem, que ela traz. O neoliberalismo vai proletarizar, e quem não for proletarizar vai ficar desempregado, e a pessoa que ficar desempregada, ela vai se perdendo dentro do capitalismo, né? Aí gera o menor abandonado, a delinquência juvenil, a violência doméstica, a violência escolar, né? Porque a escola hoje também, as pessoas pensam que a escola é o lugar para, não, é um lugar de boa, onde vai ter, não, a escola é um lugar de conflito. Não só a escola, como a universidade, né? Foram 10 anos de massacre que teve nas escolas, né? E isso tem a ver com o neoliberalismo, porque o neoliberalismo, ele é também uma epistemologia que pressupõe a dominação da elite. Então, essa que é a epistemologia. Por isso que é perigoso o neoliberalismo. Nós estamos dentro de um sistema econômico mundial perigoso, que quer nos marginar, que a elite, na verdade, quer nos marginalizar. A elite, ela quer que o trabalhador, né, até aquele mesmo que estudou, ele vai para o crime. Porque como é que ele vai sobreviver? É esse que é o grande problema do neoliberalismo. O neoliberalismo ele gera uma massa de desempregados, né? Um tanto de gente, eu conheço, eu tenho amigo meu, os caras é doutor desempregado, cara. Isso é um absurdo. Você vai fazer concurso público aqui em Goiânia mesmo. Quer dizer, a gente está tentando entrar dentro desse aparato burocrático, criticar o aparato burocrático. Você chega lá, tem um cara lá, o cara é doutor desempregado, cara. Isso é uma vergonha para o país. Quer dizer, não tem só a massa, aquela massa de pessoas que não estudaram. Existe uma massa daqueles que estudaram e estão desempregados, porque o neoliberalismo ele é o desperdício de força, né? O neoliberalismo ele é um desperdício de força intelectual e um desperdício de força do todo, do orgânico, vamos dizer assim, né? Quantas pessoas aí que tem criança que vai para a escola para comer? Isso quando tem marmita, né? Porque teve uns tempo atrás, acho que não me engano, foi até no governo Alckmin que teve corrupção com relação às marmitex dos meninos, eu não lembro qual governo que foi, mas foi um governo lá de São Paulo. Né? Quer dizer, a farra da marmitex dos meninos, os meninos querendo comer, e no final nós estamos falando da sobrevivência. O neoliberalismo ele está gerando o que? É a dominação de classe. Então, gente, eu acho que o debate é por aqui, sabe? Eu vou caminhando para finalizar aqui, até porque também meu celular está acabando a bateria e o meu carregador está lá no outro lado. Que é o quê? O neoliberalismo, antes de tudo, ele é uma epistemologia, ele é também uma ideologia, ele é um aparelho ideológico do Estado, que formata subjetividades, né, e precariza a vida do trabalhador, né, e joga a gente contra a gente mesmo. Essa que é o inconsciente do capital, é esse, que as pessoas não entendem. O próprio inconsciente do capital, né, quer dizer, é o que parece que tem poder próprio, né, mas o inconsciente do capital é justamente jogar a gente contra a gente mesmo. Então, por isso que é delicado a gente discutir isso. Aqui é uma discussão que vai horas, né? Isso aqui vira caso de polícia também, denúncia, né? O caso de judicialização das coisas. Só que polícia também não faz segurança de ninguém. Os trabalhadores ficam à mercê disso aí, né? Então, o neoliberalismo, na verdade, ele tem fronteira com sistemas muito autoritários que teve na história, como o Pinochet, no Chile, em 73, que também era um governo neoliberal apoiado pela epistemologia do Milton Friedman. Mas maior cabeça, maior o irmão lá tinha até comentado, né, que existem essas clivagens dentro do próprio neoliberalismo, mas as epistemologias deles é sempre uma epistemologia que vai estar discutindo como aprimorar o capital, como aprimorar a exploração do trabalho. Então, acho bacana, gostei desse debate aqui, né, da gente tentar pensar uma alternativa, né? Que tipo de sociedade alternativa? Qual a alternativa que nós vamos ter? A que eu vejo é a gente passar num concurso público, tentar sindicalizar, tentar ter movimentos também independentes, igual eu estou fazendo um movimento social independente aqui em Goiânia com uma turma, que é muito perigoso, porque você não sabe quem está nos grupos, chega lá, tem um infiltrado, a gente não tomar cuidado, tem um cagueta, né? E é luta. A prática nossa é a luta, é a resistência, porque se a gente não